que eu passei para vocês ao longo deste semestre. Então, eu quis deixar grifado bem para vocês, né, de que um texto científico não é reprodutório, né? Um texto científico, ele traz um diálogo. Quando eu leio um texto científico, eu estou lendo, eu estou vendo, imaginando, né, a pessoa o pesquisador pegando na mão de um autor, levando a outra mão de outro autor, fazendo comentários, se colocando à disposição no texto, enfim, é o que a gente chama de dialética, né? Ou diálogo entre pesquisadores e os autores que foram lá alvo da pesquisa inicial, né? Então, essa construção de conhecimento não pode deixar de lado a figura mais importante desse trabalho de conclusão de curso, que é o pesquisador. E o pesquisador é o Anderson, Hector, Henrique, João Vitor, João Zacarias, Larissa, Matheus, Natália, Priscila, Thalita, Valquíria e todos os demais alunos. Vocês são a parte mais importante. Então, eu não posso ver um trabalho de TCC, por exemplo, onde eu tenho um desequilíbrio entre citações de autores e textos do pesquisador, na medida em que eu veja que tenha mais citação do que argumento. Se tiver mais citação do que argumento, eu estou desvalorizando o trabalho do pesquisador. Ou melhor, estou desvalorizando o meu trabalho. Porque sou eu que estou trazendo para o meu trabalho esses autores para poder fazer o quê? Para poder sustentar o meu argumento, para poder servir de blindagem para aquilo que eu quero relacionar com o que eu vejo, com o que eu sinto, levando em consideração de que o texto ele é impessoal, reforço sempre isso com vocês, então não tem eu, não tem nós, percebe-se, observa-se, é dessa forma que o pesquisador consegue esse diálogo com os demais autores. Então, tomem cuidado, não usem, né, de forma excessiva, citações, por quê? Porque isso vai desvalorizando o papel principal, protagonismo desse chamado pesquisador. Tá? Na minha concepção de pesquisador, porque eu sou pesquisador há 20 anos, eu utilizo a citação apenas para reforçar os meus argumentos, né? Tem muitos autores, pesquisadores, que utilizam a citação e depois comentam a citação, né? Na minha visão de pesquisador, eu faço o contrário, né? Eu faço com que a citação valorize os meus argumentos, e dessa forma eu consigo abraçar esse autor e esse autor me abraçar, né, de uma forma realmente convergente, tá? Citações diretas, né? O que são citações diretas? São aquelas em que eu utilizo ipsis literis, né? Um termo em latim que diz copia e colo. É só aí que eu posso fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Então, eu vou pegar aquela citação, aquela frase que cai como uma luva para reforçar os meus argumentos e trago ali, né, de forma literal, né? Isso é chamado de citações diretas, tá? E as citações indiretas são aquelas nas quais o pesquisador, ele lê aquilo que o autor escreveu, não traz na íntegra, mas comenta, né, como se ele fosse o coautor daquela frase, né? Então não é resumir a frase, né? Muitas vezes a pessoa fala assim: eu vou falar com outras palavras. Não, você tem que dar um outro sentido utilizando aquele pensamento principal daquela frase que você leu do livro, porque senão é plágio, né? Porque vocês sabem que resumo é considerado algo parecido, próximo de plágio. As citações, né? Então, eu estou lá transcrevendo uma citação de um autor, né, em Arial número 12. Quando esse Arial número 12, né, de citação, né, ele não chega a 3 linhas,
né? Então, eu somente coloco aspas duplas naquela citação e continuo meus argumentos, né? Então, segundo fulano de tal, né, 2000 e tanto, página tal, afirma que, abre aspas, eu trago aquela citação ipsis literis, né, literal, aí vejo, tem 3 linhas? Não, aspas, fecho aspas duplas. Ah, estou escrevendo, né, e percebo no Arial 12, deu mais do que 3 linhas. O que que eu faço? Opa, ali eu preciso fazer o famoso recuo. Pego aquela frase no Arial 12, deu mais de 3 linhas. Vou colocar para a linha de baixo, né? Então, segundo o autor fulano de tal, 2000 e tanto, página tal, que afirma, 2 pontos. Aí eu trago a citação para a linha seguinte, Arial 12. O que que eu faço? Vocês devem conhecer o que é régua do Word. Então, vai lá em cima na régua do Word, vai dando tab, né? Ali, eu não vou ensinar o Word para vocês. Vocês vão precisar recuar 4 centímetros. Ele vai ficar destacado do texto anterior. E vou diminuir a fonte para número 10. Tá? Então, eu vou ter o texto acima, número 12, e a citação que tenha mais de 3 linhas, em tamanho 10. Tá? Quando, eu já comentei com vocês isso, o espaçamento entre linhas de um trabalho de conclusão de curso é 1,5. Na citação com mais de 3 linhas, tem que ser simples. Então, ele vai ficar um texto justificado a partir de 4 centímetros e vai até o final, como se fosse o texto normal. Então, vai ficar aquela caixinha, né, com a fonte menor, né, destacando ali a citação do autor. E aí eu não preciso colocar aspas, como no caso das citações diretas de até 3 linhas. Vejam o que é norma, o que são padrões. E tudo isso, o avaliador, o tutor de vocês, ele vai destacar caso vocês esqueçam isso, né? Então, eles vão, né, irem pontuando essas etapas não concluídas e vão desvalorizando o trabalho de vocês no sentido de que a atenção não foi aquela esperada com relação a essas padronizações e essas normas da ABNT. Referências, né? As citações têm relação direta com a listagem de referência. Pelo amor de Deus, pessoal, não vão me colocar a citação segundo Matias, né? Aí vou olhar na referência, cadê o Matias? Eu tenho que ter lá a referência do Matias. Da onde saiu aquela citação? Qual foi o livro? Né? Então, lá na referência, eu preciso ter o livro, né, as informações do livro, da onde saiu a bendita da citação do aluno. Porque eu vejo lá no corpo do trabalho, segundo Matias, e vou lá na referência. Não vejo. Quer dizer, é um fantasma? Não. Né? O Matias é o autor do livro? Ou ele está sendo citado por outro autor? Então, a gente percebe que existe aí uma falta de atenção, muitas vezes, dos alunos, de que todas as citações precisam ter relação direta com as referências, né? Olha lá o que está escrito, já que todos os autores citados deverão ser listados. Uma pergunta para vocês, e me respondam sim ou não. Vocês se lembram do tema chamado fichamento, que nós tratamos? Sim ou não? Sim. Sim. Bom, apesar de ter ouvido só 2 sims, mas vocês se lembram que lá no fichamento, um dos momentos é transcrever o nome do livro de acordo com a norma, o sobrenome do autor, o nome do livro, a editora, o estado, enfim, o ano? Lembram disso, não? Sim. Então, é nesse momento que vocês vão pegar as fichas e vão descarregar lá nas referências. Coloquei a citação, vou lá na referência e já coloco o livro.
Fiz outra citação, não deixa isso para o final, porque vocês podem esquecer de referenciar e isso tira a nota de vocês. Um outro detalhe, peguei um livro interessante, fui lá, peguei várias partes, li, reli, fiz uma resenha, enfim. Só que aí eu achei bonito que lá nas referências daquele livro tem um monte de outros livros. Ah, deixa eu colocar no meu também, no meu TCC. Então, uma pergunta que nós fazemos para o aluno, e isso vai estar naquelas orientações oficiais de vocês, tá? Fala assim, tem gente que coloca até livro em francês, livro em inglês, em alemão, e aí nós perguntamos, falamos assim, aluno, você teve acesso a esse livro? Pegou ele na mão? Leu esse livro em alemão? Aí o aluno muitas vezes não tem resposta. Por quê? Porque não leu. A gente pergunta assim: você domina, você é fluente em alemão para ter lido esse livro? Então, anotem isso. Essa é uma dica, viu, Anderson? Já pensou? Coisa feia, né? E olha que não foi nenhuma, nem duas, nem três, não, viu, senhor Anderson? Que eu já peguei na minha vida. Mas é lógico, nós como avaliadores, não estamos lá para constranger ninguém, nós apenas estamos ali para contribuir. Então, nós orientamos, falamos assim, ó, se você não teve acesso à obra, não teve acesso ao livro, né, você não pode, você é proibido de colocar nas referências, você só vai colocar aqueles que você teve acesso, pegou ele na mão, leu, transcreveu um trecho, entenderam? Mesmo que esse livro esteja na internet, não tem problema, você teve acesso a ele. Agora, o que não pode é colocar referências porque achou bonito, porque, poxa vida, esse cara aqui referenciou um outro autor, mas se você não teve acesso, pelo amor de Deus, não façam isso. Combinado, pessoal? Tá anotado. Combinado, Cássio. Tá? Isso é dica de avaliador, tá, pessoal? É só para vocês terem uma ideia. Porque normalmente nós recebemos o trabalho de conclusão com antecedência para nós lermos, né, para a gente ter acesso à informação. E a gente eu faço um trabalho, por exemplo, de pegar uma citação e já estou com a mão lá na referência, né? Essa citação aqui, opa, deixa eu ver se está aqui, legal, vou ticando, vou ticando, vou ticando. Só que chega determinado momento que o aluno esquece, né? Deixou para a última hora, sei lá. Então, por isso que o fichamento ele tinha esse papel de não deixar o aluno esquecer de fazer as devidas referências quando houver citação. Vamos em frente. Então, o 4.1, basicamente, falamos, né, dessas normas. Agora vamos falar do artigo científico. Esse que está me dando dor de cabeça. Então, o artigo científico, pessoal, é um trabalho bem mais completo, né? Ainda que em dimensões reduzidas. Só para vocês terem uma ideia, a comunidade acadêmica da ANPAD, eles exigem um artigo científico com 16 páginas, não pode ter nem 15 nem 17, tem que ser 16. Então, nessas 16 páginas, né, laudas, como eles dizem, para vocês é papel A4, tem que conter todas as informações exigidas por aquele congresso, por aquele simpósio, enfim. Então, realmente, ele é um trabalho mais reduzido, porém, de uma completude infinitamente maior do que um projeto de pesquisa de um TCC, por exemplo, tá? Então, ele requer profundidade, ele requer realmente um trabalho muito árduo do pesquisador. Por quê? Porque esse artigo científico ele pode, inclusive, constar de anais, né? Anais de congresso, nos livros históricos daquele congresso e trazer realmente muito subsídio para essa comunidade acadêmica. Então, é assim que funciona na área de medicina, é assim que funciona na área do direito, é assim que funciona na área, todas as áreas do conhecimento. Então, a comunidade acadêmica vai se alimentando daquelas informações que foram, né,
que foram submetidas, porque primeiro um artigo você submete ele à comunidade, a comunidade vê a qualidade das informações, da contribuição, aceita ou não aceita. Em aceitando, aquele pesquisador vai apresentar esse artigo para uma comunidade acadêmica, pode ter um auditório ali de 1.000 pessoas, 500 pessoas, 200, 10, não importa, dependendo do tamanho do congresso, e ali sim se dá entre aspas, um veredito, publica ou não publica. Então, quando é publicado, é onde o pesquisador entra na vitrine da comunidade acadêmica, né? Eu tive a grata surpresa na minha carreira acadêmica de ter 2 artigos científicos publicados. Então, isso não é fácil, gente. É um negócio que realmente requer muita vontade mesmo, porque senão as pessoas desistem, né? Porque nós ainda não temos uma maturidade de pesquisa, né? Somos muito bem encaminhados na área de medicina, somos referências. E por que nós somos referências? Porque tem pesquisadores, né, que passam a vida pesquisando para trazer subsídios, para trazer novos remédios, novas vacinas, e tudo isso requer um tempo, né? Então, isso é legal de falar para vocês. Então, o artigo científico é parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento, tá? Então, o artigo ele pode ser original ou ele pode ser uma revisão com melhoria, né? Então, o que eu estou fazendo é um artigo revisionário, mas que eu trago contribuições para a comunidade administrativa, tá? Bom, gente, título, né? Vocês já aprenderam que o título ele é, vamos dizer assim, a cabeça pensante do trabalho do artigo, né? No caso do artigo em si, ela é a essência. Naquele título a gente consegue imaginar todo um cenário, né? Que o pesquisador ele desenhou ao longo da sua pesquisa. O nome dos autores, se tem um ou mais autores. Então, eu preciso colocar lá um breve currículo daquele autor, né? Qual a sua formação, o que ele faz, enfim, se tem publicações, se não tem. Quanto maior o número de informações qualitativas, mais peso aquele artigo científico ele demonstra ter junto a essa comunidade. Precisa ter uma introdução, que eu não vou entrar muito no mérito da introdução, porque vocês já aprenderam e não muda quase nada, né? A introdução, ela delimita toda a pesquisa, onde você vai dizer o que é o seu tema, para que serve, qual o objetivo, a justificativa, por que esse tema vem sendo discutido, o que ele traz de contribuição para o campo dos estudos, né, das áreas de cada um de vocês. O desenvolvimento nada mais é do que você fazer aí as relações, né, entre o objeto de estudo e aquilo que de fato tem que ser discutido, né? Então, o desenvolvimento ele varia não, ele difere muito do que é o trabalho de TCC. Porque só para vocês terem uma ideia, um TCC, ele pede, pelo menos na instituição, no mínimo 3 objetivos específicos. Se não me falha a memória, eu pedi isso para vocês, 3, né? 2 ou 3, se não me falha a memória. Me corrija se eu estiver errado, Anderson. 2 ou 3... Foram 3, na 3, atividade. Né? Isso. Legal. Então, por exemplo, no TCC, peraí, deixa eu voltar. No TCC, cada objetivo específico é um título de capítulo. Eu vou ter lá a introdução, capítulo 1. Capítulo 1 é objetivo específico, né? Então, aquilo que você colocou lá como primeiro objetivo específico é o capítulo 1, que você transforma ele num título. No artigo é diferente, né? O artigo ele tem seções e subseções, né? Então, a priori, existe essa variação de um artigo científico de um TCC, tá? O artigo científico, você elabora as seções em função da importância de cada item
que você colocou na introdução. Se eu não esquecer, me cobrem a semana que vem, eu mando para vocês um dos artigos científicos meu que eu apresentei para a comunidade acadêmica em João Pessoa, na Paraíba, num congresso, né, de gestão administrativa. Aí eu mando para vocês uma cópia, né, se não me engano foi 2011 que eu estive lá, e apresentei para a comunidade acadêmica. Tinha lá quase 60, 65 pessoas, né, dos mais variados estados, professores, mestres, doutores, né, me ouvindo lá apresentar o meu artigo científico que foi submetido, foi aprovado e foi publicado graças a mim e a Deus. Então me cobrem que eu mando para vocês sim, tá? No artigo científico, diferentemente do trabalho de conclusão, de curso, tem conclusão, né? No caso do TCC, não tem conclusão. Vocês vão ver que no trabalho de conclusão de curso, pela inexperiência e até não é falta de habilidade, mas a falta de um tempo maior para se construir um conhecimento mais completo, utiliza-se pela ABNT as considerações finais, né? Então, é diferente de conclusão, tá? Então, isso vocês vão entender quando chegar mais próximo de estruturar definitivamente a parte que lhes cabe, que é o trabalho de conclusão. Elementos gráficos, eu, se não me engano, já comentei com vocês, né? Tem pesquisas que eu vou precisar explicar Sumiu, professor, o seu áudio. Totalmente sem áudio. Caiu um pouquinho aqui a internet. Estão me ouvindo agora? Sim, professor, voltou. Aqui caiu minha internet, como sempre, né? Uma vez, sempre. Então, olha lá. Tabela não tem muito o que se falar. Normalmente, as tabelas em artigo científico, ela não tem a parte lateral, né? Então, eu não corto a tabela nas partes laterais, laterais não, na parte vertical, não tem nas laterais, né? Eu só tenho as verticais no meio da tabela. São padrões, gente, né? Mas no TCC é normal, tabelinha, vocês também devem saber o que é uma tabela, né? Gráficos, a mesma coisa. Gráfico é usado muito em pesquisa quantitativa, né? Então, eu posso usar lá um gráfico de pizza, um Pareto, de barra, enfim. Tudo isso para ilustrar e trazer uma certa facilidade maior para quem estiver avaliando, lendo. É sempre bom, se houver dados quantitativos, né, na pesquisa de vocês trazerem, né, para a luz de quem está avaliando, porque isso ajuda bastante. Enfim, aqui gráfico tem que ter título claro, preciso, uma legenda. Vocês vão aprender que, seja em gráfico, seja em tabelas, vocês vão precisar colocar fonte. Então, normalmente a gente usa lá um Arial 10, logo no rodapé da tabela, do gráfico, né? Nós escrevemos lá fonte, dois pontos. Se foi construído por vocês, né? Seja no Excel, qualquer outro canto, não importa. A gente coloca lá elaborado pelo autor. Quando isso vem de uma publicação, a gente tem que colocar lá adaptado do fulano de tal, 2000 e tanto, página tal. Então, tudo isso vocês vão ser muito bem orientados quanto à tutoria final do trabalho de vocês, né? Agora, os papers, né? Palavra bonitinha, né? O pessoal fala assim, estou escrevendo um paper, né? Então, fica até chique, né? Então, nós temos os eventos científicos, né? Que eu falei para vocês, sejam eles congressos, simpósios, qual outro? Esqueci agora o nome. Enfim, vai aparecer depois, eu lembro. Então, congresso, conferências, né?
Então, cada modelo de apresentação de trabalho para essa comunidade acadêmica, dependendo do grau de importância, do tempo que vai se dispor, ele se enquadra dentro de um nome específico, né? Então, tem aí congresso, né? Reunião de pessoas competentes para discussão de alguma matéria. Então, o congresso normalmente tem debate, vamos dizer assim, tem arguição, né? As pessoas que estão lá assistindo, eles fazem arguição, fazem perguntas, né? Dão seus pitacos. Simpósio já é um pouco menos rigoroso do que o congresso, né? Apesar de que reúne-se cientistas, né, e técnicos para discutir, né, e divulgar experiência, então um pouco mais informal. O congresso ele já é mais formalizado, né? O que eu participei foi do congresso, né, lá em João Pessoa. Fóruns, né? Fóruns de discussão, normalmente se elege um anfiteatro, um teatro, vocês já devem ter ouvido falar, um fórum de debates, um fórum para tratar disso, enfim. Né? Então, reúne-se, né, múltiplas entidades, associações, então eu tenho aí um evento mais heterogêneo do que o congresso e simpósio, né, que é um pouco mais homogêneo, né, os cientistas ali sobre determinada área, discutindo aquele determinado assunto, e nós temos a apresentação de pôsteres, né? Vocês conhecem muito como oficinas, né? Mas na comunidade acadêmica a gente fala que é a apresentação de pôster, né? Você vai lá com algo bem sintético e faz a sua apresentação num tempo bem pequeno, né? Então, cada um, pessoal, ele se enquadra dentro de uma norma e dentro de um padrão de exposição de ideias, de trabalhos, de pesquisas, tudo isso também padronizados. E o paper, né, é uma síntese, né? É como se eu tivesse, antes de chegar no artigo científico, aquele primeiro esboço do artigo, eu apresentar aquele material, né, para a comunidade, então a gente chama de paper. Ou ensaio também, né? Ensaio é o livre pensar. Então, imagina que eu estou há 2 anos escrevendo um artigo, eu já poderia ter apresentado esse meu material como paper, né? Porque ele não está concluído ainda, né? Então, o paper é um trabalho que antecede praticamente um artigo científico. Quero ver um dia vocês escrevendo vários papers desses. E, por fim, né, aquilo que vos interessa, né, deixaram para o fim, que é o trabalho de conclusão de curso, né, ou trabalho monográfico. Lembrando que o TCC ela é uma atividade textual, né, pré-textual, textual e pós-textual, dentro das normas acadêmicas de graduação, e o texto monográfico ele é um trabalho um pouco mais robusto, né, que traz aí particularidades no mundo da especialização, no mundo da pós-graduação, tá? Quando nós falamos em apresentação escrita e oral, vocês não são enganados, não estão enganados, não serão enganados de que vocês vão ter que apresentar esse material, né, lá nos seus 15 minutos, se me recordo, se me engano, são 15 a 20 minutos de apresentação oral, a partir de um conjunto de slides que vocês vão construir, e terão à frente de vocês uma banca composta por um avaliador, melhor, 2 avaliadores, e o seu orientador presencial, né? Então, o orientador presencial, ele normalmente ele não faz nenhum tipo de interferência, né? Ele pode auxiliar, sim, quando o avaliador tem alguma dúvida, mas ele está ali apenas para recepcionar os 2 avaliadores que farão a avaliação técnica, pedagógica, que junto da pedagógica tem a metodológica, tá? Então, quando a área é de administração e gestão de pessoas, eu faço
a avaliação estrutural técnica, né? Mas muitas vezes, quando não é da minha área, né, de trabalho, aí eu entro na área de avaliação pedagógica metodológica, né? Então, ver se está dentro das normas, se as citações estão corretas, se a referência, se existe essa convergência entre tema e introdução, enfim. E vocês vão também ver lá na frente que vocês vão ter que fazer um resumo. Então, normalmente eu leio o resumo, leio a introdução, vejo lá as considerações finais, quando não é da minha área, né? Então, vejo se tem uma ligação direta entre o que se pretendeu fazer e aquilo que se obteve de resultado, para ver se tem coerência, entendeu? Então é isso, pessoal. Na aula desta noite, trilhamos aí as normas e padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é, né, a escolha da instituição a qual vocês pertencem, né? Então, toda essa metodologia vai ser passada para vocês. Eu já, né, fiz vocês degustarem alguns elementos, mas vocês vão receber o pacote completo sem nenhum tipo de interrupção, né, ou qualquer outra coisa que esteja faltando. Anderson na cabeça, o que você achou, Anderson? Não, bacana, professor. Está muito bom. Ficou com medo, Anderson, da padronização? Não, não. Eu só ia comentar, né? Que o pessoal fala assim, um bicho de 7 cabeças já não é mais, tal. Agora no finalzinho voltou de novo as 7 cabeças, né? Voltaram. Mas brincadeira, professor. A forma como é colocado, ela é bem rígida, ela é bem técnica. Isso é interessante. Isso faz parte. Esse curso, especificamente esse curso de Direito, né? Pelo que eu vejo aqui, a maioria dos colegas que estão em sala são do curso de Direito, ele exige que você siga essa metodologia científica. Não tem como ser diferente. É necessário você se dedicar, ter uma pronúncia correta, uma escrita perfeita. São detalhes que, quando você pega uma disciplina como a de metodologia científica, você começa a notar a importância do aprofundamento nesse tema, né? E ainda você pega um cara que é pesquisador, já viu, né? Não, mas isso que é bacana, isso que é bacana. Seria legal, eu participei, eu presenciei, né, 2 apresentações de TCC já aí na instituição, e eu gostaria de vê-lo, né, fazendo parte da banca, examinando, vendo direitinho. É só me convidar, Anderson. Não, seria ótimo. Acho que provavelmente esse semestre não acontecerá, né, devido a esses problemas que estão tendo. Mas na próxima eu gostaria de vê-lo, sim, viu, professor? Eu adoro avaliar trabalhos. É uma coisa que me brilha os olhos. Não, é muito interessante. E às vezes, até para os colegas que estão aí em sala, nós temos uma visão sobre o que é TCC. É muito importante, é interessante participar dessas apresentações, né? Agora, para pensar um pouquinho. Primeiro ponto, me responda. O curso que você está fazendo porque acreditou desde o início que ele era um curso sério ou não? Sim, sim, Um curso que vai te levar para uma vida profissional de sucesso que só depende de você também e dos professores? exatamente. Então não poderia exigir menos do que norma da BNT para você fechar com chave de ouro tudo isso. Exatamente. Porque Exatamente. a maior satisfação na vida de um acadêmico é olhar lá na frente, depois da apresentação, e perceber, né, que o caminho que você percorrer é um caminho produtivo, entendeu? Uhum, excelente. E só para deixar o pessoal só com uma pulguinha atrás da orelha, se entrar lá no quadro, lá no portal do aluno, vocês irão perceber que são 2 TCCs, que serão TCC 1 e TCC 2. Só para deixar
pouquinho mais animados, né? Mas não é apenas um, são dois. É porque existe o que nós chamamos de qualificação, tá? Aham, Então, a primeira apresentação é para fazer aqueles ajustes, certo. e o segundo é o ver a nós o vosso reino tudo. Aí o orientador, não, ele não participará, só fará aquela pressão psicológica, né? Sim, com certeza. Mas é muito Mas bom. é isso aí, é isso aí. Você vai ver que lá na frente, quando vocês tiverem feito essa apresentação, vocês vão ver quanto valeu a pena. Sim, sim, com certeza, professor. Senhor Hector, foi tudo bem, senhor Hector? Tranquilo, professor, tranquilo. Tudo bem. Eu, Eu eu tinha gosto. dado uma lida já na parte nessa parte do livro, ali no portal, então foi É, fácil acompanhar. É como o Anderson fala, professor, e como diz no começo, né? São coisas novas para a gente, são assustadoras, né? Desafiadoras também, sim, mas como existe um padrão, como existem as normas, se a gente seguir aí essa metodologia que está sendo passada para nós, com certeza a gente vai conseguir chegar no final, fazer um TCC de acordo às normas, de acordo a como tem que ser feito, né? É claro, sim, como disse anteriormente, é uma coisa nova e tudo que é novo, para nós, pelo menos para mim, é novo, né? sim, Eu estudei em 76, ainda lá no Chile, não foi aqui nem no Brasil, e depois disso fiz Senai aqui no Brasil, mas são coisas bem, sou torneiro mecânico atualmente, então é uma coisa que a gente, claro, se eu estou escolhendo essa profissão, vou ter que me dedicar e ralar um pouco para poder conseguir aí chegar onde a gente quer, com a ajuda dos professores, dos colegas, né? Que é o grupo que eu fiz parte, os colegas são muito bons nesse aspecto, né? Tem uma sim. boa ideia e a gente consegue ser ajudado por eles. Mas é isso aí, Hector. É sempre bom a gente desvendar novos conhecimentos. Isso é mais importante. Henrique, quer falar alguma coisa, Henrique? João Vitor? Quem quer falar uma coisa, fala, por favor. Professor, Melhor assim. deixa eu te tirar uma dúvida.